Salmo 63, verso 1 diz assim: ó Deus, Tu és o meu Deus e de madrugada eu te buscarei. A minha alma tem sede de ti. A minha carne te deseja muito em uma terra seca e cansada, onde não há água. Feche os seus olhos. Espírito Santo, amigo, obrigado pela sua presença. Fala conosco, que a sua palavra seja ministrada, que não seja eu, que seja o Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Nós estamos numa série chamada Fartos Demais. Uma busca ou um chamado para recuperar o apetite pela presença de Deus. Nós já passamos por algumas coisas. Primeiro, nós passamos por uma terra que se chamava Belém, casa do pão, e não tinha pão. E a pior coisa é você estar com fome e não ter comida. Na segunda mensagem, nós passamos por um lugar e entendemos que se tem pão. E a pior coisa é quando tem comida e se falta apetite. É quando Deus está entregando, Deus está falando, as coisas estão acontecendo, mas falta gente com sede e com fome. É como se tivesse um grande banquete, de fato tem, mas você não conseguisse pegar. E na semana passada nós vimos então sobre não nos movermos pelas experiências passadas, porque o pão de ontem não nos sustenta hoje. E colocamos no lugar correto as experiências que já vivemos. A gente não pode descartar as experiências nos montes, as experiências de oração nas madrugadas. A gente não pode descartar as vezes que Deus nos tocou de uma forma muito especial e muitas vezes única. Mas nós precisamos colocar essas experiências no lugar correto. Nós precisamos colocar essas experiências como testemunho para uma próxima geração. E não sermos um monte de cristãos que vivem uma vida cristã apegado ao passado. Aí você conversa com pessoas e diz assim: há anos atrás eu orava e Deus respondia. E aí eu instigo as pessoas a pensar: tá, e agora? Deus não responde mais? O que aconteceu que as suas experiências só foram do passado? E boa coisa é quando você conversa com pessoas que têm testemunhos do hoje, do agora, do presente. Pessoas que dizem: olha, Deus falou comigo hoje, Deus falou comigo nesse momento, eu estava buscando e recebi. Então você precisa colocar as experiências que você já viveu, que muitas vezes, gente, dá para contar nos dedos. Você conta uma vez, duas, três, e assim eu tenho alguns marcos que Deus já fez comigo. Mas muitas das vezes não foram abertura de mar vermelho, não foram anjos descendo, muitas vezes, e sim, foi o maná que vinha a cada dia. Um pão que Deus dava a cada dia. Então, a gente colocou no lugar correto e entendemos que não dá para a gente se mover com Deus sem comer diariamente, sem beber todos os dias, sem ter uma sede, uma fome que nos sustenta a cada manhã ou a cada dia. Dito isso, eu entro então na quarta ministração, que vai responder uma pergunta: como manter a fome por Deus? Como que nós mantemos essa fome? Como que nós podemos então ser cristãos que não perde ou não se perde na caminhada? Como que nós podemos ser cristãos que passa o tempo e nós permanecemos ainda com um brilho nos olhos, com o coração pulsando, amando a Jesus? Como que nós podemos ser crente que passou os anos, vimos muitas coisas, mas não nos perdemos em meio a tudo que vimos? Se eu sentar com cada um de vocês, muitos de vocês vão dizer assim: pastor, eu já me decepcionei com crente. Eu já me decepcionei com pastores. Eu já me decepcionei com igrejas. Eu já me decepcionei com isso. Mas quantos de vocês, mesmo em meio às decepções, conseguiram se manter tendo fome e sede pelo Senhor? Então a resposta dessa pergunta é justamente essa mensagem: como que nós podemos manter essa fome? Existem momentos na nossa caminhada cristã que a gente sai de um culto como esse e a gente sai desesperado. Por exemplo, eu recebi 2 semanas atrás uma mensagem de alguém que estava num culto e disse assim, me mandou de madrugada, eu nem tinha visto na hora, e me mandou assim: pastor, o que aconteceu comigo? Porque eu não paro de chorar. Eu já fazia muito tempo que eu não sentia isso. E até compartilhei o print, não mostrei quem era. Eu estou há muito tempo muito tempo na fé e eu não sentia o que eu saí do culto sentindo. Me deu vontade de orar, me deu vontade de estar na presença do Senhor. Muitas vezes nós saímos de ambientes onde Deus está e temos esse choque, temos essa presença, nós temos essa vontade. A gente sai de um culto e diz: eu vou orar mais, eu vou jejuar, eu vou fazer algo diferente. Mas às vezes nós saímos do culto e não sentimos nada.
Às vezes nós falamos, eu vou orar e não temos vontade. Existem muitas vezes que o dia ainda é comum, cansativo. A gente lembra que tem uma semana cheia, final de mês, muita coisa ainda para pagar, falta dinheiro. E a gente diz, que tédio, como eu queria ser como um pastor, que ora com vontade, que ama Jesus, que acorda nas nuvens. E a gente às vezes tem essa visão que algumas pessoas são especiais a esse ponto de parece que está morando no céu e não está na terra. Mas a realidade da vida não é essa. A realidade da vida é que nós teremos que enfrentar algumas coisas que acontecem conosco. Uma delas é ter momentos sim que nós sentimos, somos tocados, Deus vem, algo borbulha dentro do nosso coração, mas muitas vezes nada vai acontecer. E aí você se depara, e agora? Cadê a fome? O salmista Davi, nos salmos que eu li, ele está no deserto de Judá. Não se sabe muito bem qual é o período de sua vida, mas uma coisa se sabe. Grandes comentaristas vão dizer que possivelmente Salmo 63 foi feito ou composto quando ele estava sendo perseguido por Absalão, lá em 2º livro de Samuel, capítulo 15. Algumas pessoas vão dizer que é um outro tipo de perseguição que ele tem. E aí você pode ficar no debate de quem diz isso, de quem diz aquilo e tal. Mas uma coisa a gente pode ter como verdade. Davi estava sendo perseguido e ele está em meio a um deserto. Eu não sei se tu já teve experiência de ir para um lugar que é o nada. Você olha para um lado, tem nada. Você olha para o outro, tem nada. Você fica sem ter algumas coisas a tocar, a pegar. O lugar que Davi estava era um lugar justamente como esse. Um lugar onde havia uma terra árida e não tinha água. No pior dos lugares e talvez no pior dos momentos de Davi, ele declara algo que é incrível. Ele diz assim, Deus, tu és o meu Deus, na madrugada eu vou te buscar, porque a minha alma tem sede de ti. Ele diz o seguinte, a minha carne te deseja muito numa terra seca e cansada, onde não há água. Ele está num deserto, sendo perseguido, mas aonde que está o coração dele? O coração dele está em buscar o Senhor. Ele está dizendo, eu estou num lugar que não tem água, eu estou cansado, tem perseguição, mas um desejo eu tenho aqui. E o desejo ele vai continuando, ele diz assim, eu quero ver a tua força. Versículo 2 e verso 3. Eu quero ver a sua glória, como eu te vi no santuário. Porque, Senhor, a sua benignidade é melhor do que a vida, e os meus lábios vão te louvar. O lugar que Davi estava era árido e difícil. O que ele estava enfrentando não era fácil. Mas o posicionamento do coração desse homem é incrível. Porque ele pega toda aquela circunstância e não dá mais moral para ela do que a presença do próprio Deus. Ele diz assim, na verdade, Deus, a terra está ruim, a perseguição está acontecendo, mas eu tenho fome de ti. E como eu já te vi no santuário, Senhor, eu desejo continuar vendo a sua força, continuar vendo a sua glória, porque o Senhor é muito bom. E o Senhor não é só bom, mas dos meus lábios o Senhor vai receber um louvor. No versículo 5 ele diz assim, a minha alma vai se fartar com muito tutano e gordura. Estou lendo uma expressão da Bíblia que é a mais fácil de ser entendida. E a minha boca vai te louvar com alegres lábios. Sabe o que esse salmo está dizendo? Ele está dizendo assim, eu estou numa terra muito seca, eu estou numa situação muito difícil, mas o meu coração está desejando, está ansiando pelo Senhor que eu já vi. E esse mesmo Senhor que eu já vi, Ele é o mesmo Senhor que vai encher a minha alma. Ele é o mesmo Senhor que vai me dar a água que eu preciso. Ele é o mesmo Senhor que vai mostrar a força. Ele é o mesmo Senhor que vai mostrar a glória. É interessante porque se a gente pega a situação de Davi, não é uma situação fácil. E quando a gente coloca isso na nossa vida, você também passa por situações muito difíceis. Você passa por algumas crises e que você precisa vencer elas na oração e em Deus. Mas muitas vezes é difícil. Se pega, por exemplo, testemunhos de muitos que estão aqui, muitos de vocês eu conheço. Eu sei que você está aqui muitas vezes pela graça de Deus. Porque você não tem nem força. Você não teria. Se você pega, por exemplo, a sua trajetória de vida, algumas pessoas vão dizer que não vale a pena, pelo tanto de desgraça que já aconteceu. Davi está num lugar que não é fácil. Um lugar que não tem água, não tem recurso natural. E sobre ele está uma grande perseguição. Mas o coração desse homem é admirável. Tanto é que Deus o chama do homem segundo o coração dele. Porque ele está almejando aquilo que é eterno. Os seus olhos estão querendo ver o Senhor. Ele está querendo buscar a força de Deus e a fartura que vem do alto.
E ele já enxerga isso acontecendo. Ele diz assim: Senhor, tu me sacia. Eu como de tutano. Quem já comeu tutano sabe como é bom. Eu como da gordura. Porque o Senhor é maravilhoso. Oh, glória, aleluia. Porque o Senhor me enche. Mas ele olha para o lado, gente, onde que estava a comida no deserto? Onde estava a água no deserto? Não tinha. Então é interessante quando eu pego, por exemplo, o Salmo 63, porque às vezes a gente coloca muita fantasia na vida desses homens. A gente enxerga como se eles fossem super-heróis, pessoas acima de nós. E a Bíblia é muito interessante, porque ela vai colocar esses homens, todos eles igual a nós, pecadores, que carecem da graça do Senhor, que tiveram momentos de muita decepção, momentos de muita frustração. Você vê Elias, né? Elias é o camarada que fez o fogo do céu descer através de uma vida de fé. Esse homem chegou no momento que recebeu a carta da Jezabel. Quando chegou a carta da Jezabel, ele ficou tão grilado com tudo que ele viu, que ele foi numa caverna. E sabe o que ele fez nessa caverna? Ele pediu a morte. Ele disse assim: Senhor, eu não aguento. Pô, o negócio estava favorável para ele. Ele tinha acabado de fazer grandes feitos pelo poder de Deus. Mas uma seta entrou no coração dele. Um homem que foi forte, tão forte, agora está numa caverna e está dizendo: Deus me mata. Aí Tiago vai dizer que Elias é um homem sujeito às mesmas paixões que nós. Se você pega, por exemplo, Davi não foi esse camarada que desejava Deus e que não passava dificuldades. Mas ele passava as dificuldades e continuava desejando Deus. Então, como manter a fome? Primeira coisa é tirar da sua cabeça que você vai conseguir perseverar com Deus sempre que você sente. Ah, eu vou orar porque eu sinto. Eu vou jejuar porque agora um anjo me visitou. Olha o arrepio aqui. Isso não é verdade. Não é assim. Não existe grau espiritual ao ponto que a pessoa consegue ser inabalável pela sua própria força. Todos nós carecemos de uma graça do Senhor. E é tão interessante porque esse sermão é justamente para que você entenda como manter essa fome por Deus. Porque talvez você está na igreja, você olha pessoas ministrando e você diz: eu quero ser. E não tem problema você se espelhar em pessoas. Apóstolo Paulo vai dizer assim: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Ele está puxando a responsa para ele. E algumas vezes eu faço isso também. Você quer aprender a orar e jejuar? Cara, anda comigo. Não é errado você ver pessoas e tirar partes daquilo que é bom e aplicar na sua vida. O grande desafio é você enxergar situações que não são reais. Então, a Bíblia está mostrando um homem que toma uma posição mesmo em momentos ruins. E se você pega o Novo Testamento, você vai para uma realidade ainda muito maior. Lucas capítulo 11. Lucas capítulo 11. Gente, Lucas era pentecostal. Lucas era demais. Ele é o camarada que mais fala do Espírito Santo. Ele é o evangelista que mais fala dos momentos que Jesus estava orando. Lucas 1 já vai dizer que Jesus ia ao deserto orar. Outros versículos vão dizer que Jesus orava no monte. Outros vão dizer que Jesus descia do monte e orava. Ele está muito movido por esse fervor espiritual. Tanto é que é o mesmo Lucas que escreve Atos dos Apóstolos, onde tem os registros de homens sendo orientados pelo Espírito Santo. E Lucas capítulo 11, ele narra então um episódio muito interessante. Os discípulos eram judeus. Judeu sabia orar. Judeu conhecia oração. Ele tinha suas práticas de oração, no mínimo, muito mais do que nós. Mas chega um momento em Lucas 11 que um dos seus discípulos diz assim: Senhor, ensina-nos a orar. Como também João ensinou os seus discípulos. Porque Lucas está mostrando Jesus orar de forma muito repetitiva. Ou seja, várias vezes. Aí o discípulo diz assim: epa, tem alguma coisa a mais do que só as orações que nós fazemos. Mas a gente ainda não sabe. Então Jesus, nos ensina a orar. E quando Jesus ensina a orar, é a oração que nós conhecemos, que também está lá em Mateus capítulo 6. A oração do Pai Nosso. E aí Jesus fala ao discípulo, dizendo assim: olha, quando vocês orarem, porque oração é só questão de tempo, não é se orarem, é quando vocês orarem. E quando vocês orarem, vocês vão orar dessa forma: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. E aí,
Jesus começa a ensinar eles que a oração é muito mais sobre Deus do que sobre nós. Que começa primeiramente colocando Deus no lugar que Ele é devido, dando toda a honra a Ele, e depois entra as necessidades. E aí quando os discípulos ouvem isso, eles estão agora aprendendo o que é então uma vida de oração. Porque eles veem o seu mestre orando e agora eles estão ouvindo do seu mestre sobre o que é oração, e agora os discípulos estão então aprendendo a orar. E não pense que foi fácil para eles. Porque chegou um momento, Jesus chamou então os discípulos para orar e foi muito interessante. Porque Jesus foi lá orar e pensa comigo, Jesus orava e aí os discípulos que foram com ele dormiram. Jesus quando vê aquela situação diz assim, ei gente, vamos acordar, vamos, vocês precisam orar. Aí Jesus volta a orar. Na segunda vez Jesus vai aos discípulos e vê eles o quê? Dormindo. Aí chegou uma terceira vez, eu acho que o sangue subiu, Jesus diz assim para eles, ei gente, que é isso? Nem ao menos uma hora sequer vocês conseguem estar orando? Pô, mas no Instagram vocês conseguem, né? No TikTok tá todo mundo lá 2 horas. A gente pensa, né, Jesus falando para nós hoje. Mas quando é oração você quer dormir. É isso que ele fala, só que de uma forma diferente. Vocês estavam bonitinhos na multiplicação dos pães, mas para orar estão dizendo que estão cansados. E aí eles começam a entender essa realidade de oração. Os discípulos então agora estão ouvindo falar sobre coisas que são importantes. Eles ouvem falar sobre oração. E às vezes a gente coloca a oração como se fosse só um subterfúgio. Bateu o desespero, eu oro. Mas esquecemos que a oração é sobre relacionamento. Quando eles estão ouvindo sobre oração, chega um momento que eles têm que praticar. E a prática é muito difícil. Você vem na igreja, você está me ouvindo aqui, você diz, agora vai, pastor, agora eu vou orar. Eu vou mudar aqui, ó, vou ser o top da igreja de oração. Aí quando você começa a orar, você diz, oh Deus, e não sei o que e tal, olha no relógio. 2 minutos se passou. Você diz, nossa, eu achei que estava orando 2 horas. Não passou o tempo. Porque você vê que não é simples a prática. Aí você diz, oh Deus, me ajuda. Quando os discípulos entram na prática, eles começam a dormir. E esse sono, então, leva eles a uma grande lição. Jesus fala para eles, nem ao menos sequer 1 hora só vocês conseguem passar comigo. Vocês estão passando muito tempo no videogame, vocês estão vendo os pães se multiplicar, vocês estão andando nos barquinhos, vocês até querem andar surfando em cima das águas, mas quando é oração, nem 1 horinha só. É isso que Jesus estava ensinando eles. E por que Jesus ensina eles? Porque Jesus quer levar eles a uma compreensão que essa série toda foi falada sobre isso, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E para que se gere essa compreensão, não tem como você negligenciar aquilo que é fundamental na sua vida com Deus. E o que é fundamental, pastor? Jesus está ensinando, ele fala sobre oração. E aí, quando Jesus fala sobre oração, eles ficam fascinados. Lucas 11. Ele diz assim, nós entendemos. E aí Jesus conta uma história para eles acerca de um vizinho. Que um homem com muita fome, que era muito amigo de um vizinho, chegou na meia-noite, bateu na porta desse vizinho pedindo pão. O vizinho diz assim, o que você está me incomodando nessa hora? Aí Jesus fala assim, olha, esse vizinho vai dar o pão se esse amigo insistir muito. E aí os discípulos já estão começando a entender. Aí chega um momento que Jesus conta essa historinha, ele fala também e gera uma outra compreensão. Lucas 11 ainda. Ele diz assim aos discípulos e diz assim, olha, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, porque qualquer que pede recebe, quem busca acha, e quem bate, abrir-se-lhe-á. Lucas 11 agora, Jesus está falando, esse vizinho, ele vai responder se você insistir muito. Mas ele fala algo incrível, ele diz assim, Lucas 11, 11 ao 13, e qual pai de entre vós que se o filho pedir pão vai dar uma pedra? E qual o pai, se o filho pedir peixe, lhe dará por peixe uma serpente? Ou qual pai, se o filho pedir ovo, lhe dará um escorpião? Pois se vocês, sendo maus, sabem dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais um Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Quando Jesus fala sobre isso, ele está falando, ei discípulos, vocês não querem aprender sobre oração? Então aprendam sobre como que é a oração.
Mas entendam que no relacionamento comigo, eu não sou o vizinho que vai fechar a porta quando você bater. Entendam que no meu relacionamento comigo, ou quando vocês estiverem orando, eu não serei um pai que mesmo sendo mal dá coisas boas. Vocês precisam entender que na oração, eu sou aquele que quando alguém bate, a porta se abre, quando alguém pede, recebe, quando alguém busca, encontra. Jesus está falando assim, é por isso que vocês precisam orar, porque as respostas que vêm do céu só vêm para aqueles que estão orando, aqueles que estão batendo, aqueles que estão pedindo e aqueles que estão buscando. Quando os discípulos eles ouvem isso, eles começam a entender então como que é um relacionamento. Mas eles ainda estão aprendendo, gente. Aí chega um momento que o negócio começa a ficar mais doido. Mateus capítulo 9, Jesus chama um homem chamado Levi ou Mateus. Esse camarada ele era um publicano. Foi o mesmo que escreveu o Evangelho de Mateus. Ele era a raça difícil. Jesus chama ele e faz um grande banquete. Você conhece a história? Nessa mesa está lá pecador, publicano, os fariseus ficam tudo irados. Diz assim, como que pode Jesus sentar com essa raça? E Jesus está dizendo, gente, eu vim para os doentes mesmo. Vocês estão dificultando o caminho. Eu sou para aqueles que precisam, eu vim para aqueles que necessitam, eu vim como resposta àqueles que estão clamando. E Jesus fala tudo isso, eles ficam, de certa forma, um pouco ressabiados, mas chega os discípulos de João Batista, lá em Mateus capítulo 9. Os discípulos de João Batista, você vai se lembrar que João Batista foi o precursor do caminho, o que veio antes de Jesus. E ele já formava discípulos. E esses discípulos, quando Jesus veio, estavam migrando agora de mestre. Porque João Batista disse assim, ó, eis o cordeiro que tira o pecado do mundo. Eu não sou o cordeiro. Então agora que ele veio, eu sou o menor e vocês devem seguir o maior. Porque eu não sou nem digno de desatar as sandálias dos pés de Jesus. Então vocês estão comigo, agora vocês precisam ir com aquele que chegou. Porque eu só fui uma voz do que clama no deserto. Eu só fui uma voz do Espírito Santo até a chegada de Jesus. Aqueles discípulos de João Batista, agora eles fazem uma pergunta para Jesus. Eles dizem assim, ô Jesus, que história é essa que nós, sendo discípulos de João Batista, jejuamos? É os próprios discípulos de Jesus que fazem essa pergunta. Os discípulos de João Batista estão jejuando, os fariseus estão jejuando, mas por que discípulos teus não jejuam? Jesus ensina para eles sobre oração e agora entra um assunto sobre jejum. E a gente está falando com uma raça que não estava entendendo muita coisa. Aí Jesus explica. Explica do jeito mais fácil de entender. Isso está lá em Mateus, no capítulo 9. Em Mateus capítulo 9, Jesus fala para eles a respeito do jejum e eu quero pegar a Bíblia, porque é muito interessante. Jesus fala o seguinte. E disse-lhe Jesus, podem porventura andar tristes os filhos das bodas, enquanto o esposo está com eles? Dias, porém, virão em que lhes será tirado o esposo, então jejuarão. Na verdade, quem faz essa pergunta para Jesus, eu errei, são os próprios fariseus. Os fariseus chegam para Jesus perguntando, os discípulos de João Batista estão jejuando, por que os teus discípulos não jejuam? E em vez de Jesus falar assim, porque jejum não é importante, em vez de Jesus falar quando os discípulos perguntaram sobre oração, isso daí esquece, porque isso é só para os nossos dias. Na oração Jesus ensina e no jejum Jesus ensina. E quando chega o jejum, Jesus fala assim, como que pode os que estão no casamento junto com o noivo ficar triste? Você já foi num casamento, o que você faz no casamento? Você come e tu se alegra. Você diz, pô, que comida boa. Ô glória, que tenha mais casamentos com outros casais, não com o mesmo. Mas me convidem, que beleza. É uma festa maravilhosa. Jesus fala para eles assim, o noivo ainda está aqui. Ele está falando dele mesmo. Jesus está dizendo, o noivo está na festa. Enquanto o noivo está na festa, por que aqueles que estão na festa vão deixar de comer? Só que vai chegar um dia que o noivo será tirado. E quando o noivo será tirado, aí começará um tempo onde os meus discípulos vão jejuar. Quando Jesus fala sobre oração e sobre jejum, Jesus não está dizendo assim, olha, isso daqui é secundário, deixa quieto, quem sabe um dia vocês façam. Jesus está dizendo assim, eu estou ensinando como manter a fome por mim. Eu estou ensinando como se manter nos dias que virão. E aí os discípulos estão ouvindo aquilo e eles estão dizendo,
Então o que é então esse jejum? Aí Jesus explica, quando o noivo for tirado, e quando o noivo não está mais na festa, se tem lamento e tristeza. Por que se tem? Pensa comigo. Nós já recebemos muito de Jesus, sim ou sim? Sim. Recebemos Ele, recebemos graça, recebemos o Espírito Santo, recebemos as bênçãos, recebemos vida, recebemos transformação, só que a gente não recebeu tudo. Por que nós não recebemos tudo? Porque Ele foi tirado. Ele morreu numa cruz, ressuscitou. E Ele não está mais como esteve com aqueles discípulos. Agora nós temos o Espírito Santo em nós que está clamando, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Nós queremos te encontrar, porque esse corpo corruptível é uma desgraça. Porque eu tenho vontade muitas vezes de pecar não querendo. Porque eu nem queria muitas vezes estar no culto. Porque o Senhor fala, eu não consigo obedecer. Aquilo que o Senhor diz é muito difícil. Aí nós jejuamos por quê? Porque nós temos um profundo lamento de saudade por esse noivo. E nós falamos, Senhor, quando que o Senhor vai voltar? Quando que o Senhor vai poder me revelar? Me revela algo que eu ainda não entendi. Faça alguma coisa que eu ainda não consegui compreender. A gente já recebeu muito de Jesus, só que não recebemos tudo. E às vezes a gente está andando em festa, mas o melhor e maior convidado não está na festa e a gente não percebe. Às vezes a gente está com muita alegria dizendo, meu Deus, eu estou no céu, estou surfando com Jesus, mas Jesus não está no surf. E Jesus estava ensinando isso, dizendo, dias virão que eu serei tirado e os meus discípulos terão que jejuar, porque dentro deles haverá uma saudade. E essa saudade, quando se sente, precisa ter jejum. Por isso que tem alguns jejuns que, gente, são como trapos de imundícia para Jesus. É jejum que a pessoa vai no parquinho. É jejum que a pessoa diz, estou jejuando, mas está pior do que se não tivesse jejum. Porque jejum é lamento. Jejum é tristeza. Pastor, por que isso? Jejum é a aflição da alma. Está gritando, dizendo, Jesus, eu não enxerguei tudo ainda. Jesus, eu não consegui fazer o que é preciso fazer. Você, eu, nós, sentimos a tristeza de não obedecermos completamente a palavra de Deus? Porque Jesus estava dizendo isso aos discípulos, enquanto o noivo está aqui na festa, os pães vão ser multiplicados, vocês tendo fé ou não. Enquanto o noivo está na festa, o vinho não vai acabar. Enquanto o noivo está aqui, vocês têm que se alegrar mesmo, vocês têm que comer à vontade, vocês têm que... Só que chega um momento que esse noivo é tirado. E aí os meus discípulos precisam sentir saudade de ouvir a palavra de Deus e não conseguir. Quando Jesus fala sobre oração, Jesus fala sobre jejum, ele está dizendo que seria chegado um momento que o esposo, esse noivo, seria tirado. Então eles jejuariam. Esse momento é agora. Que a gente já recebeu muito de Jesus, só que a gente não recebeu tudo. E às vezes a gente está, me perdoa a expressão, é muito chula, a gente não faz isso, mas a gente está abrindo champanhe quando não se tem festa. A gente está dizendo, uau, Deus está aqui, mas não está. Porque dentro de nós é uma fantasia, como se Jesus estivesse, mas às vezes ele não está. Aí Jesus fala assim, ninguém deita remendo de pano novo em vestido velho, e nem se deita vinho novo em odres velhos. Jesus estava dizendo assim, vocês têm que mudar essa estrutura, que vocês estão orando por barganha, jejuando para autopromoção, porque vocês precisam aprender a manter fome por mim. Aonde todos os dias os meus discípulos se aproximam da minha voz, porque as minhas ovelhas ouvem a voz do pastor ou a minha própria voz. Jesus está falando, as minhas ovelhas, elas me ouvem, me seguem e me obedecem. Agora veja, quando Jesus fala sobre jejum, eles também não conseguem entender na mesma hora. E aí começa a caminhada. Só que aí, gente, vira as páginas, a gente entra em Atos dos Apóstolos. Atos capítulo 1, verso 14, sabe que a gente vê uma igreja lá? A gente vê uma igreja reunida. Por que a gente vê uma igreja reunida? Porque eles estavam esperando o Pentecoste. Vamos lá. Tinha discípulo que nem conseguia ficar 1 hora com Jesus. Aí a Bíblia vai dizer que Jesus fala para eles, dizendo assim, olha, aguardem em Jerusalém, esperai para que vocês sejam revestidos do alto. Atos capítulo 1, tinha quem lá? Os discípulos, 120,
que estavam aguardando em Jerusalém. Esse aguardar não era de braço cruzado, sentado, dizendo, se vier, veio. Esse aguardar era clamando, Espírito Santo, será que hoje é o dia? Espírito Santo, e agora? E Jesus, é hoje que o Espírito Santo vem? Eles estavam desejando o quê? O cumprimento da palavra de Jesus. Aí o Espírito Santo veio, foi loucura na festa. O negócio doido aconteceu. E a gente acha que então a oração é só quando precisamos de algo. Atos capítulo 2, vira a página da Bíblia, Atos capítulo 2, o Pentecostes veio, gente se convertendo, um negócio doido estava acontecendo, pessoas estavam sendo entregues ao Senhor, um absurdo. Quando você pega Atos capítulo 2, do verso 38 em diante, você vê aquela igreja que recebeu muito de Deus. A Bíblia vai dizer assim, e perseveraram na oração, no partir do pão e na doutrina dos apóstolos. O que eu quero dizer, pastor? A gente entendeu o que Jesus disse a eles. Eles entenderam. Atos capítulo 2, o fogo tinha vindo, o negócio aconteceu, foi um reteté santo, gente de tudo que é lado sentindo aquele negócio doido. Mas a Bíblia vai dizer assim, e perseveraram na oração. Aí me responda, sem responder. Você acha que todos os dias que eles estavam perseverando, eles sentiam? Você acha que todos os dias eles estavam arrepiados? Você acha que todos os dias eles tremiam? Você acha que todos os dias o coração palpitava? Por isso que a Bíblia vai dizer assim, eles perseveraram. Se você pega e você vai lendo a Bíblia, Atos capítulo 6 é algo muito interessante, porque a igreja que perseverou na oração cresce. E quando cresce, a gente tem um grande erro, de mudar algumas coisas. A empresa cresceu, não vem mais no culto. Isso aqui não acontece, mas às vezes alguns acontecem. Um negócio doido assim, A vida melhorou, agora não dá mais carona, não atende mais o telefone. Essas coisas, às vezes lá fora acontece muito isso. Quando a igreja cresceu, a Bíblia vai dizer em Atos capítulo 6, e quanto a nós, nos dedicaremos ao ministério da palavra e ao ofício da oração. Cresceu o negócio, pastor. O que eles fizeram de novo? Eles adotaram ainda o mesmo ensino de Jesus. Vamos ter que orar, gente. Vamos ter que permanecer na palavra. Aí o negócio começou um vendaval de mover de Deus, Atos capítulo 13. Atos capítulo 13 foi o primeiro envio missionário, a missão Antioquia. E sabe o que estava acontecendo lá antes de eles enviarem Paulo e Silas? Gente de idade. Tem gente de idade aqui? Não levanta a mão, não precisa. Mas tem. Gente de cabelinho branco, barbinha branca. Era gente de idade que estava lá. A Bíblia vai colocar em Atos capítulo 13, olha que interessante. Diz que nessa igreja, a Bíblia apresenta um grupo de diversos profetas e mestres. E cita alguns nomes. Lá tinha gente de cabelo branco, lá tinha gente já vivido, tinha um novo, tinha de tudo um pouco. E a Bíblia vai dizer o seguinte, Atos capítulo 13, verso 2. Servindo eles ao Senhor. Fazendo o quê? Servindo ao Senhor. A Bíblia diz assim, e jejuando. Olha o jejum aqui. A gente está falando de mais de 27 anos. Depois da subida de Jesus. E essa igreja orava, e agora a gente vê que essa igreja jejuava. E quando eles oraram e jejuaram, a palavra do Senhor vai dizer assim, e disse o Espírito Santo. Por que isso? Porque nós não podemos viver de pão. Nós precisamos viver da palavra de Deus. Orando e jejuando, o Espírito Santo veio e disse assim, apartai-me, Barnabé, Saulo, foi Barnabé e Saulo, perdão, tinha falado Silas, para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, pondo sobre eles as mãos, os despediram. Atos capítulo 13. Um tempo se passa, e esse grupo de irmãos, eles não estão inventando a roda. Eles não estão buscando a oração pronta do santo alguma coisa. Eles não estão inventando a mandinga gospel. Eles não estão provocando com a escada de Jacó.
Eles não estão no sabonete ungido. Eles não estão comprando bênção. Eles não estão inventando a roda. Eles estão fazendo exatamente o que Jesus ensinou. Dizendo assim: você quer manter a fome até o meu retorno? Você quer ser um cristão que envelhece servindo a Jesus? Você quer ser alguém que quando você tem lá os seus 70, 80 anos, velhinho, você falar para a sua geração mais nova, dizendo assim: vale a pena servir a Jesus? Você quer olhar para os seus netos e dizer assim: ei, meu neto, ame a Jesus? Jesus ensina exatamente o que nós devemos fazer para manter a fome. E ele nunca disse: quando você sentir, vá lá e faça. Ele disse: faça. Ele nunca disse: quando você tiver um arrepio miraculoso e um anjo te tocar às madrugadas, então você se levantará e vai orar. Ele nunca disse. Ele disse assim: vocês precisam permanecer orando e jejuando, porque o noivo foi tirado, mas o Espírito Santo está com vocês. E até que o noivo volte, até o encontro com Cristo, que é na sua morte ou na vinda dele, você só vai conseguir manter a lâmpada do Espírito acesa se você permanecer orando e permanecer jejuando. Pastor, eu estou cansado. Você tem que orar. Pastor, eu não estou sentindo nada. Você tem que orar. Pastor, eu estou querendo largar tudo. Então você vai ter que orar ainda mais. Pastor, eu não consigo mais sequer estar no ambiente de culto. É porque você não está orando mesmo. Pastor, eu só consigo enxergar as críticas. Te falta oração. Pastor, eu não consigo mais largar o pecado. Te falta jejum. Só existe algo relacionado à sua vida com Deus que está faltando. Ou você não está orando, ou você não está jejuando, ou você não está lendo a Bíblia. Se você não estiver fazendo algo desses três, você não pode, em nome de Jesus não, mas os tempos vão passar, você vai olhar para trás e vai dizer: que saudade que eu tinha de estar na casa de Deus. Sabe por que isso vai acontecer? Porque você se distanciou por falta da oração, do jejum e da palavra, mas o Senhor está levantando uma igreja que não vai negligenciar. O Senhor está levantando uma igreja que vai orar sem vontade, vai orar sem sentir, que vai ler a palavra meio sonolento, que vai agarrar o jejum com verdade, porque nós somos esses discípulos que oram, que jejuam e que o Espírito Santo fala, que move, que direciona. Nós não podemos perder essa palavra de Jesus. Você não vai conseguir manter a fome por Deus se você esperar sentir algo. Ai, como eu queria sentir, pastor. E aí eu tenho boas novas. Você vai sentir. Aleluia. Mas não é sempre. Muitas vezes não vem. Você lembra quantas vezes Deus abriu o mar vermelho para aquele povo sair do Egito? Lá no tempo de Moisés? Uma vez. Mas você lembra quantas vezes Deus deu o maná para aquele povo? Mais de 14.000 vezes. Foram 40 anos Deus dando a porção que eles precisavam. Vai ter um dia que um anjo vai aparecer para você e você vai dizer: eu já vi, porque acontece. Vai ter um dia que o Espírito Santo vai te tocar, você vai balbuciar e seus olhos vão sair muitas lágrimas, porque acontece. Vai ter um dia que você vai pegar a Bíblia e aquilo vai saltar e você vai dizer: como nunca eu vi isso daqui? Porque acontece. Mas grande parte das vezes você ora, você jejua, você lê a palavra, porque você não quer perder a fome por Deus. Porque pode estar um deserto, pode estar terra árida, pode estar faltando alguma coisa, mas você tem sede, você tem fome pelo Senhor que te alcançou. Deus quer nos levantar, meus irmãos. Deus quer nos conduzir a nós testemunharmos do pão que Ele tem todos os dias. E pastor, como que eu faço isso? Eu estou te ensinando. Você vai orar como ninguém nesses dias, você vai jejuar como ninguém, você vai ler a palavra como ninguém. E por isso, eu quero que a mídia coloque, eu quero anunciar o que nós viveremos no mês que vem, que é o nosso... Oh, essa arte ficou bonita, hein? Essa também, obrigado, mídia. O nosso jejum anual, do dia 1º de setembro ao dia 21 de setembro. Essa igreja jejuará 21 dias. Nós vamos jejuar e tem algumas formas de você fazer isso. Primeiro, gente do céu, não tem médico que vai te orientar a não jejuar.
Existem médicos que vão te conduzir a um jejum conforme a sua necessidade. Porque o jejum é mais aceitável. E olha que eu entendo de jejum, já fiz um bocado. Jejum é um dos meios mais aceitáveis para a cura do seu corpo do que qualquer outra coisa. Só médico bitolado que diz que não é. Já se tem tratamentos medicinais com a autofagia. Já se tem. Então, existem algumas formas de você fazer esse jejum. Primeira coisa que você vai entender, são 21 dias. E 21 dias nós estaremos orando aqui na igreja. São 21 dias de jejum e oração. 21 dias você vai receber um direcionamento de leitura bíblica que você terá que ler. E são 21 dias que você vai escolher duas formas de jejuar, uma delas. Primeiro, jejum de Daniel. O que é o jejum de Daniel, pastor? Jejum de Daniel, você vai comer fruta, legumes, alimentos da terra, você vai comer cereais, você vai comer tudo que o seu corpo vai dizer assim, nossa, berinjela. Vai ter que comer berinjela. Pimentão. Carne de soja, que não sei por que coloco carne, né? Que não é nada de carne. Vai ter que comer. Você vai comer aquilo que não vai te deixar com fome. Tanto é que muitas vezes no jejum de Daniel mais se engorda do que se emagrece. Que você come muita batata. Né, amor? É muita batata. Não frita. De Deus, ó. Ai, pastor, vou colocar um ketchupinho aqui porque é de tomate. Ai, Deus, me ensina esse jejum. Jejum de Daniel não é um jejum de fome, é um jejum de vontade. Então você vai ver que você vai sentir vontade de comer um negócio que estava do seu lado e você nunca comia. É isso que vai atacar, a sua vontade. Você vai se desfazer de tudo que é agradável, de certa forma, e você vai passar 21 dias comendo um monte, mas só daquilo que é permitido. Existe uma outra opção que é um jejum intermitente, onde você vai pegar 2 horas do seu dia durante 21 dias e você vai abrir uma janela de 2 horas para que você coma. Aí nesse tipo de jejum, você não vai fazer o seguinte, comi agora, café da manhã, 10 minutos, aí vou almoçar mais 20, 30, tem 1h30 ainda. Não, aí você me quebra, né, gente? Pelo amor de Deus. Não, você vai pegar 2 horas, vai ser o almoço, então meio-dia às 2, 11 a 1, 2 horas, vai ser a janta, 8 às 10, enfim. E 2 horas você vai poder comer de tudo, menos tudo, com muito cautela também, porque senão você vai no Mac, você vai no Bob's, aí, Aí é para fazer inveja nos irmãos que estão comendo cenoura. Aí isso é cruel. Mas você vai equilibrar e você vai ter 2 horas a cada dia para poder comer. E aí quando que você come de novo? No outro dia. É um jejum intermitente. Esse jejum é muito difícil. Mais difícil que de Daniel, ok? Você vai escolher, pastor, e eu posso deixar de fazer o jejum? Claro que pode, você é livre. Mas Deus também pode deixar de te abençoar, porque Ele também é livre. Aí você se vê com Deus, Teve gente que buscou, recebeu. Pediu, teve. E teve gente que diz, eu não vou buscar, não vou pedir, eu não vou clamar. E também não teve. Tá tudo certo. Eu quero pedir, eu quero bater, quero buscar. Se você também quiser,